o dia que eu comprei uma passagem para o aeroporto errado. Esse foi, sem dúvidas, o meu maior perrengue de viagem. Eu vou contar aqui para vocês certinho como aconteceu tudo isso. Tudo começou quando eu estava em Portugal e iria fazer uma viagem para a Alemanha para visitar a minha família que mora lá. Então, eu comprei a passagem de Faro para Frankfurt. Eu iria fazer o intercâmbio voluntário em Faro, então por isso que eu iria pegar o voo de lá. Antes eu estava em Lisboa, depois Loulé, então depois Faro. Mas antes de iniciar o voluntariado em Faro, eu ia para a Alemanha primeiro visitar, para depois começar o voluntariado. Então, eu fiquei em um hostel em Faro, só uma noite, que eu tinha acabado de sair de Loulé, onde eu estava fazendo um au pair. E então, comprei assim o hostel mais barato que eu achei e que era o mais perto do aeroporto. Porque quando a gente faz viagem sozinha, viagem econômica, tem que pensar em literalmente tudo. Então, eu pensei, eu quero o hostel mais perto do aeroporto para eu ir a pé pro aeroporto. E a passagem que eu comprei, eu acho que era 5h40 da manhã, mais ou menos, que ia sair. Então, eu precisava ir de madrugada pro aeroporto, né? Aí já começou o perrengue, porque você imagina uma mulher sozinha em outro país, indo de madrugada a pé pro aeroporto. Aí já começou o perrengue, mas eu já sabia disso tudo, né? Eu comprei a passagem online mesmo, e realmente, assim, eu devia ter percebido, porque estava somente 15 euros. Eu paguei 15 euros de Portugal para Alemanha na passagem de avião. O hostel não foi uma experiência nem um pouco legal. Tinham muitos homens lá, a maioria, e parecia que eles já estavam morando lá há um tempo, sabe? Que não estavam somente hospedados. Acho que por conta de ser muito barato, né? Tentando imigrar, não sei. Eu não me senti muito segura, não me senti muito bem, não. E o quarto, que eu peguei um quarto feminino, e daí as meninas, ok, mas assim, a cama sem cortina. Eu gosto de ficar em hostel que tem cama com cortina. Não tinha lugar pra pôr a mala. Eu deixei a minha mochila lá comigo na cama, que eu fiquei com medo, né? Então, aí já começou o perrengue, mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu acordei provavelmente umas 3h30 da manhã, eu acho, e fui pro aeroporto. Eu gosto de chegar sempre com antecedência, né? Nunca tinha ido no aeroporto de Faro, não sabia onde que era, foi pelo Google Maps. Tava escuro de madrugada, lembro que tava chuviscando, tava frio, e fui. Cheguei lá, fiquei aguardando, porque o aeroporto é bem pequeno. Meu embarque era 5h40. Então, embarquei e fui. Desci do aeroporto, né? Desci do avião, quer dizer, pela escadinha normal. Entrei no aeroporto e fui, segui no fluxo, né? De repente, cheguei assim, no lugar que parecia ser a parte principal do aeroporto, assim. Falei, nossa, mas esse aeroporto tá muito pequeno. Aeroporto de Frankfurt é um dos mais, assim, importantes, né? Da Europa, por conta da localização, recebe muitos voos. Falei, será que eu tô no aeroporto certo? Na verdade, eu pensei, assim, eu entrei no Google Maps, eu gosto de usar o Google Maps, né, pra me localizar. Então, eu entrei e coloquei, né, a distância até a estação de metrô. Eu já tinha uma passagem comprada de metrô, não, de trem. Era 1h19 da tarde. Eu anotei aqui umas coisas pra eu não esquecer. Falar tudo certinho. Então, eu coloquei... Tava dando 2 horas de distância. Falei, não é possível. Como assim? Será que... O que tá acontecendo? Daí eu coloquei até... Uber. Eu não uso Uber em viagem, né? Porque é caro. Só metrô, trem. Mas eu coloquei pra ver e tal, só pra ter uma noção. Daí, 200 euros, não sei quantos euros. Eu falei, não é possível, eu tô no lugar errado. Meu Deus. Daí eu saí lá fora. Tava aquele frio.
e tinha uma cabine do Flixbus, o ônibus que tem lá na Europa, né? Flixbus. Daí que eu fui perguntar, olhei lá tudo certinho, escrito lá. Daí que eu descobri, daí eu coloquei no mapa certinho e tal, pra ver. E eu estava a 2 horas de Frankfurt, de distância. Eu tava em outro aeroporto. 2 horas de distância, muito longe. Ai, gente. Ó, eu anotei aqui. O aeroporto de Frankfurt chama FRA, Frankfurt. E o aeroporto que eu estava é Frankfurt HHN. Era uma diferença, assim, de umas letras. Eu não sabia, como que eu ia saber? Falta de pesquisar, claro, sim, né? Porque a Ryanair, a companhia, ela tem... Daí que eu descobri, olhando aqui no TikTok, que ela tem mesmo essas passagens, assim, 12 euros, 15 euros, mas são para aeroportos mais longe, por isso. Daí eu paguei... Eu não anotei aqui quanto que eu paguei, mas foi mais ou menos uns 20 euros no ônibus para chegar em Frankfurt, na cidade. 20 euros, ou seja, mais caro que a minha passagem de avião. Simplesmente mais caro que a minha passagem de avião, a de ônibus. 2 horas. Daí eu cheguei em Frankfurt, na estação de trem. Perdi o trem, né? Porque eu não tava contando com isso, com essas 2 horas. Daí tive que comprar outro trem. Foi mais ou menos umas 4 trocas de trem, eu acho. Isso eu já sabia também. Eu já sabia que a cidade que a minha tia mora tá no norte da Alemanha e Frankfurt tá mais no sul. Então eu sabia que eu ia ter que pegar uns 4 trens pra subir. E realmente foi isso. Então, assim, acho que foi umas 20 horas de viagem que eu saí de Portugal, acordei umas 3 da manhã e cheguei na casa da minha tia. Ali, ó, cheguei na cidade 11h40 da noite. Foi quase 24 horas de viagem, gente. Olha que perrengue. Então, quando forem comprar uma passagem muito barata, desconfiem, principalmente da Ryanair, porque ela faz isso de propósito. Ela coloca lá a passagem baratinha, mas é porque é para aeroporto longe. Daí o perrengue não compensa, porque daí o transporte, a locomoção que você vai ter que pegar, vai acabar que vai dar na mesma ou dar mais caro. Mas foi tudo incrível, maravilhoso. Eu já tinha ido para a Alemanha, mas eu tinha ido no verão. Então, assim, conhecer no inverno foi incrível, era quase perto do Natal. Ai, foi lindo, foi demais. Parecia um filme, um sonho, foi maravilhoso. Foi a primeira vez conhecendo a neve, que eu ainda não conhecia. Foi um perrengue, mas quando a gente tá viajando, né, particularmente, parece que os perrengues fica não fica muito perrengue, tipo, ok, eu tô viajando, eu vou chegar, eu sei que eu vou chegar, então, assim, por mim, não liguei, sabe? Mas é engraçado, é uma história, assim, legal que eu tenho pra contar. Tenho muito mais histórias, muito mais perrengues, porque quem viaja sozinha e quem viaja de forma econômica, acontecem os perrengues. Mesmo eu planejando tudo, gente, eu tenho um caderno que eu anoto tudo, tudinho. Eu anoto tudo das minhas viagens. Então, é isso. Tchau, gente!